live. Link da live. Pronto. Aí. Agora eu vou falar com vocês, voltando aqui. Ok, então vamos pensar. Pensa comigo. Uma aluna está no 4º ano, ela tem 10 anos praticamente. Essa menina, no próximo ano, vai estar no 5º ano. Nós, ao retornarmos, na 2ª unidade, a professora estava trabalhando com ela multiplicação. É uma aluna que tem bastante dificuldade, e a dificuldade, ela já tem uma dificuldade que eu acho que é nata. Quando eu falo uma dificuldade que eu falo nata, eu estou falando uma dificuldade o seguinte, estou falando daquela pessoa que não tem tanta habilidade para matemática, tá? Mas essa habilidade que a pessoa não tem, se aquele início, aquela introdução lá no 1º ano, antes dos números, que a gente começa a trazer noções para a criança de direção, de sentido e de outras coisas, se isso não for bem trabalhado, essa dificuldade ela vai aumentar com o passar do tempo, concorda? Porque com o passar do tempo, cada vez o conteúdo vai ficando mais complexo, a matemática ela vai deixando cada vez mais, a cada ano que se passa, ela vai ser menos concreta no sentido da criança conseguir visualizar. Por exemplo, é fácil representar com criança 100 e pouco, 200 e alguma coisa, né, com material dourado, mas já é mais complicado eu mostrar isso concretamente, 1 milhão, 2 milhões, 300 milhões, né? Então já vai exigir uma abstração. Então, se ela não tem essa parte inicial que deveria ter sido muito concreta, muito bem trabalhada, estimulado o raciocínio lógico, quando ela chegar lá na frente, ela vai ter dificuldade, e é isso que tem acontecido. Bom, então, como eu estava falando, na 2ª unidade, essa menina, a gente trabalhou multiplicação, trabalhamos bastante. E na minha cabeça eu pensei, a gente vai voltar do recesso e essa professora vai entrar na divisão. Pasmem que ela não entrou na divisão, agora não estou nem me lembrando qual foi o conteúdo, acho que foi algo de geometria, que ela começou a trabalhar, coisas bem simples. Nem a área ela começou a trabalhar, porque como ela tinha trabalhado com multiplicação, né, ela poderia ter trabalhado com a área. Acho que foi uma coisa bem superficial. Bom, pasmem, ela ficou acho que umas 3, 4 semanas nesse conteúdo, só que eu de cá estava estimulando e trabalhando com essa aluna divisão, porque ela tem uma dificuldade muito grande na divisão, e aí como eu já tinha conhecido esse déficit dela nessa parte inicial, que eu digo lá atrás, na contagem, o déficit dela é na contagem, formação de dezenas, pequenas somas. Você consegue imaginar uma criança com 9 anos de idade, 10 anos de idade, fazendo contas, tipo assim, 9 mais 6, ela demora bastante. Até o processo dela imaginar a contagem nos dedos é mais difícil. Mas em contrapartida, eu trabalhando com ela divisão, e a gente começou do concreto, passei pelo pictórico. Quem me acompanha lá no meu perfil do Instagram sabe que eu venho sempre falando dessa ordem que o método de Singapura traz, que é trabalhar primeiro o concreto, depois representar esse concreto, e depois a gente vai para os números. Os números é a nossa parte abstrata. Fui trabalhando com ela, só para vocês terem ideia, nós retornamos em agosto, nós estamos no final de outubro, e ela começou agora a entender de fato a divisão. E aí a gente, nesse meio tempo, a gente trabalhou com frações.
Por que eu estou falando isso tudo com vocês, já que o meu objetivo é falar sobre o currículo do Ensino Fundamental 1? Porque você que é mãe, você precisa prestar atenção nessas coisas. Eu sei, gente, que ninguém vai mudar a escola, né? Você pode até reclamar lá na escola do seu filho, mas eles não vão mudar, eles seguem um sistema, enfim, e o sistema de ensino, ele é apenas financeiro, né? Tem a Lorena Raquel fala assim, por trás do sistema de ensino não existe bons pedagogos, existem bons empresários, né? Ok. Então eu fiquei muito surpresa, fiquei assim, pensando que essa menina, né, aí ela passou por fração no 4º ano, essa professora. Coisas básicas. Reconhecer uma fração, ler uma fração, uma soma ali de fração com denominadores. Mas você concorda comigo que a fração é um conteúdo que eu preciso trabalhar bastante com a criança? Primeiro porque dentro da fração exige um conceito implícito de divisão. E dentro da fração e de multiplicação. E ela precisa manipular muito esses objetos para ter essa percepção, tá? Você não vai mudar a escola, mas você pode auxiliar o seu filho fora dela. Você pode, um after school, né? Que é o depois da escola. Eu posso ir além da escola, né? Aqueles pais que querem manter os seus filhos na escola. Eu vou diminuir aqui a tela, eu vou mostrar aqui o slide. Eu quero mostrar aqui para vocês, eu vou dar uma ampliada aqui nesse... Eu vou trazer ele aqui, ó, porque eu quero mostrar primeiro essa parte aqui do sistema de numeração, tá? Então eu vou... eu não peguei minha caneta, mas eu vou falar disso aqui, ó. Vou pegar uma seta. Vou pegar uma seta aqui, ó. Eu vou falar disso aqui agora, tá, gente? Isso aqui. Vou até botar um vermelho aqui para destacar. Sistema de numeração. Ó, essas barrinhas aqui azuis é o 1º ano, né? Aquela fase que o aluno tá ali entre os 5 para 6, 6 para 7 anos. O verdinho é o 2º ano, o amarelinho 3º, 4º e 5º, tá bom? Ok. Então, no 1º ano, se você é uma mãe que já vem trabalhando com seu filho, quando ele chegar no 6º, com 6 anos, ele já sabe contar bem, ele já sabe fazer boas sequências, ele já sabe sequências de 2 em 2, de 3 em 3, tá? Então, quando você chegar no 1º ano, você vai trabalhar com os números até 10. E agora, tudo que eu falar aqui dentro do sistema de numeração, eu vou falar junto das operações adição e subtração. Aqui no 1º ano, no nosso país, os nossos materiais não vem nada relacionado com multiplicação. Então, a gente vai trabalhar com adição e subtração e a gente trabalha essas adições e subtrações, primeiramente com números até 10, depois com números até 20, até 40 e depois até 100. A criança precisa saber muito bem, então a gente vai perder um bom tempo aí nesse 1º ano, que é esse contato dela mais intenso, né, com esses números, para eles, porque aqui é a base. Se ele não souber essa parte inicial aqui, logicamente, se ele não visualizar isso, se ele não souber pegar um material, mexer e fazer esse tipo de operação, tenha certeza que seu filho vai ter dificuldade no 2º ano, no 3º e por aí vai, tá?
Adição e subtração aqui no sistema de numeração. Se você prestar atenção nesse currículo, esse currículo ele é uma espiral, né? Então, o que é uma espiral? Ela faz isso aqui, tá? Então, a gente vai passar pelos números de 10 até 100, de 0 até 100. Lá no segundo ano, a gente volta de novo para esses números, para adição, para subtração, até 1000. Só que agora vai ser até 1000. Então, ele volta para o mesmo conteúdo, porém é um nível mais avançado. Então, é sempre assim o currículo, e isso é em toda a formação curricular acadêmica. Tanto para o ensino fundamental 2, ele vai voltar aqui no 6º ano, e por aí vai fazendo essa espiral, cada vez avançando mais. No 2º ano, nós vamos trabalhar com os números até 1000, na adição, subtração, contagem, sequências, formação desses números, a ordem de milhar, a ordem voltando aí a ordem dezena, centena, unidades. No 2º ano, tem alguns livros, o método de Singapura, ele traz a multiplicação, tem alguns livros que trazem, pode ser que tem outros que não trazem. Porém, a parte da multiplicação não vai ser até 1000, tá? A gente só vai entrar nessa parte de números acima do 1000 após o 3º ano, tanto na multiplicação como na divisão. As escolas hoje, pelo menos por onde eu tenho visto, a depender da escola, só vai trabalhar depois do 4º. Outras já trabalham no 3º ano, certo? 3º ano aqui, vamos trabalhar com os números até 10.000. Então, a criança já viu unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, tá? Então, adição, subtração, contas com reserva. Desde o 1º ano, ela começa com contas com reserva. Essa reserva, aquela conta, né? Soma ali 4 mais 6, deu 10, sobe 1. E também subtração com agrupamento. No 3º ano, a gente já vai trabalhar com multiplicação também com reagrupamento, né? Divisão. Depois vai para o 4º ano, adição, subtração com números até 100.000. Então, a criança vai aprender a somar, subtrair esses números, fazer aproximações. Aquela no 4º ano já entra a divisão mais intensa. Gente, o 4º e o 5º ano, quando ele é bem feito, são idades que a criança ela já tem uma capacidade cognitiva maior, de concentração maior, ela já tem uma maturidade maior, ela já tem uma abstração maior do conteúdo. Então, aqui ela já vai trabalhando, tudo aqui é mais profundo, né? Para casos como homeschool, por exemplo, que não existe ali um currículo, né? Então, não é como a escola. A escola, ela vai dar o conteúdo, seu filho aprendendo ou não. Quem faz homeschooling só vai passar para o próximo conteúdo quando o filho aprende o primeiro, por exemplo, tá? Então, aqui eu falei com vocês do sistema de numeração e operações. É o sistema de numeração decimal. Aqui dentro também tem a parte a criança, ela aprende o sistema de numeração romano, egípcio, tá? Deixa eu só virar um pouco aqui. Ok, sistema de numeração. Então, esteja atento. Ao final do ensino fundamental, o seu filho precisa saber. Aqui, o 5º ano, eu coloquei números maiores. Quem são? Os milhões, né? Aqui a gente já começa até chegar aos bilhões, porque lá no 6º ano, ele vai ver números maiores também, tá? Vamos passar aqui, ó. Deixa eu ver a imagem, como é que tá saindo aqui pra vocês. Ok. Bom, na geometria, eu vou trazer aqui, ó. Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Esse negócio deu uma... Geometria tá aqui, tá? Vou subir meus slides.
pouquinho. Geometria, tá? Então, a geometria é a mesma coisa. Lembra sempre que a gente fala da espiral, então o currículo ele vai, ele volta. Certo? Voltando, então, só um minutinho, tá, gente? Vou fechar o negócio aqui. Então, a geometria, então, inicialmente, o que você tem que pensar? Ao final do 5º ano, o meu filho, ele tem que saber as figuras planas. Quem são as figuras planas? Triângulo, quadrado, retângulo, trapézio, essas figuras mais... Essa plana, quando a gente fala plano, é aquela figura que a gente desenha numa folha de papel, recorta ela e tem ela ali, tá? Aqui eu estou explicando porque tem pessoas que não sabem, eu sei que tem pessoas que sabem, né? Eu preciso falar. Bom, vai reconhecer o que é plano, o que não é plano. Então, toda vez que a gente entra em um conteúdo, a gente vai apresentar esse conteúdo para a criança, a gente vai falar do conceito, a gente vai fazer com que essa criança reconheça, tá? Mas o interessante aqui é que ao final do 5º ano, seu filho vai ter que ter passado por figuras planas, figuras espaciais, que são cilindros, cubos, os cones, tá? Ele vai ter que ter estudado um pouco de retas, conceitos de retas, tipos de ângulos. É claro que lá no Ensino Fundamental 2, esses conceitos de geometria, eles vão ser mais aprofundados, tá? Mas aqui no Ensino Fundamental 1, ele já calcula a área, né? Lá, claro que lá no 4º, 5º ano, ele já faz transformações de medidas. Eu diria que o 6º ano é uma série que ela engloba, ela é o 5º ano, da mesma forma, porém, eu acho que o que muda mais, na minha opinião, do que já vi de conteúdo de livros, é mais a questão das atividades que são mais bem elaboradas, né? São atividades que exigem mais concentração, possuem textos mais longos, né? Porque quando a gente está no Fundamental 1, são textos bem mais curtos, principalmente nas séries iniciais, até o 3º ano, por exemplo, tá? Então, observa aqui que a gente tem os poliedros, retas, ângulos, os polígonos, né? Que são esses que eu falei, as figuras planas. Depois a criança, primeiro ela reconhece, depois ela vai aqui para o tipo de reta, polígono, simetria. Aí ela vai estudar o que tem dentro dessa figura, o que forma essa figura, né? Depois ela vai aprender a calcular, tá? Nesse momento, os cálculos de figuras espaciais são bem diretos, tá? Ok, vamos agora aqui para medidas, ó. Eu fiz esse mapa mental aqui. Essas medidas, a criança começa primeiro visualizando o que é um comprimento. Aqui ela não vai estudar, ela não vai saber o que é o metro. Ela vai saber que o metro existe, que é uma medida que mede o centímetro, a régua. O centímetro ela consegue ver, porque tem a régua, tá? Ela também, ao final do ensino fundamental 1, seu filho vai ter que ter visto medidas de comprimento, transformação dessas medidas, como transformar centímetro em metro, centímetro em quilômetro, quilômetro em centímetro. Só que isso ele vai estudando passo a passo ao decorrer dos anos, tá? Aqui tem um errinho aqui, o números até 10.000. Mas aqui no 3º ano é praticamente a questão, a mesma coisa aqui vai estudar as mesmas medidas, né? Comprimento, massa, tempo, temperatura, capacidade, que é medida de volume, né? Aprende a fazer transformações. Já começa desde o 3º ano, porém aquelas transformações mais avançadas, por exemplo, meu filho vai transformar
centímetro, sei lá, metro em quilômetro, por exemplo, né? Você observa que 1 quilômetro tem 1000 metros, né? Mas 1 metro vai ter uma medida do quilômetro que é uma medida decimal. Então, para ele saber isso, ele vai ter que ter estudado os números decimais. E ele só vai estudar os números decimais aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui em cima. De laranja e de rosa, no 4º e no 5º ano. Por isso que ele só aprende a transformar medidas nessas séries. As outras transformações que eles fazem são transformações assim, um metro tem 100 centímetros, são coisas mais lógicas, mais visuais, tá? Depois, por último aqui, eu vou falar dessas frações. As frações a gente vai começar mais no 3º ano. Primeiro trabalhando noção, falando que da metade, terça parte, quarta parte, representação e alguns probleminhas que envolvem esses conceitos. A metade, a terça parte de tal coisa, a quarta parte, a quinta parte, a 10ª parte, certo? Quando chega no 4º ano, ele já trabalha a fração de uma maneira mais completa, né? Por quê? Porque ele vai trabalhar com equivalência. Eu trabalho com equivalência desde o 3º ano. Eu gosto de mostrar para o aluno. Então, a comparação, a equivalência, a adição, subtração, multiplicação, né? Comparar frações, ver frações que são equivalentes e trabalhar as operações. No 5º ano, além disso tudo que já trabalhou, a criança vai trabalhar com múltiplos, divisores, aqueles critérios de divisibilidade. O que são os critérios de divisibilidade? Os critérios de divisibilidade são, por exemplo, quando é que um número divide por 2? Quando é que um número divide por 3? Existem umas regrinhas, mas observa que isso só chega para a criança no 5º ano, quando ela aprendeu a dividir. Aí vem a regra. Eu sempre falo da questão do macete. Macetes, né? As pessoas amam, o brasileiro ama macete. Se tem um negócio de Reels, de short aqui no YouTube que viraliza, é macete. Eu particularmente não gosto. Eu até falo com o meu aluno, mas eu só falo depois que ele aprende. Porque não adianta ele decorar um macete. Ele vai decorar para fazer uma prova, né? Observa aqui, ó, que a criança no 5º ano, ele vê múltiplos divisores, critérios de divisibilidade, vou pegar certinho aqui, números mistos, porcentagem, probabilidade, operações, expressões, problemas. Esses números mistos aqui, ó, no método de Singapura, no 4º ano, eles já estão fera nisso aqui. Então, pessoal, aqui, o que eu fiz? Eu resumi para vocês. É claro que dentro desse currículo aqui, a gente tem a questão dos gráficos, a questão de representações, de fazer um plano cartesiano, de trabalhar com dados estatísticos. Mas o que eu trouxe aqui foi uma essência, tá? Uma essência que eu digo, um centro, o cerne, o coração do ensino fundamental 1, certo? Então, por isso, eu espero que isso ajude vocês pais, mães principalmente, que é quem tá, né, a gente que é mulher que tá aí mais nesse, como é que eu posso dizer, na frente aí dessa batalha. Por quê? Porque se eu sei isso e eu acompanho meu filho, eu vou ver lá na escola o que está faltando. Eu vou fazer um paralelo com o que ele estuda e ver, não, está faltando isso, tá? Eu acho que eu vou deixar esse mapa mental até aqui na descrição do vídeo, quando eu editar, para vocês ficarem, como é que fala? Para vocês terem, né? Quem tiver interesse, tá bom? Um grande abraço.